Boa tarde, pessoal. Estamos aí juntos, começando mais uma semana e começando mais uma semana com eu, você e a Bíblia. Eu espero que você esteja aí se organizando para entrar. Já estou por aqui, estou esperando o pessoal chegar. Vou deixar registrado aqui qual vai ser o nosso texto de hoje. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 de Marcos. Então, Marcos 3, de 20 até o 35. 20 a 35. Vamos fixar aqui. Ok. Fixamos. Ok. Deixa eu ver quem que está chegando por aqui. Fabrício, bem-vindo, meu caro amigo, irmão. Maristela, bem-vinda. Primeiro a entrar, Fabrício. Vai ganhar um brinde aí. Ana Jacinto, bem-vinda. Olá, Arnaldo. Fala, Ian. Sara Machado. Eita, Sara. Vamos aí, mais uma semana, hein? Vai gabaritar a semana? Vamos ver o horário aqui, 6 horas. Vamos dar mais uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando. E aí nós vamos começar. Vamos ter um tempo de oração, né? Primeira live da semana. A gente tira um tempo para orar juntos. Os outros dias a gente ora também, mas hoje é aquela primeira oração da semana, né? Boa noite, Ian. Beleza? Oi, seu Mari. Que bom que você pôde entrar hoje. Muito legal ter você aqui com a gente. Vamos lá, Sara. Vamos lá. É isso aí. Fala, Serginho. Olha o meu brother aí, ó, chegando na área. Olá, Ilse, Saulo, bem-vindos também. Lucinha. Vamos lá. Semana começando, gente. Vamos agitar aí, vamos aquecer os motores. Pra gente começar uma nova semana com eu, você e a Bíblia. Tempo especial entre a gente aqui. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. Beijo para você, para as meninas. Oi, Simone. Vamos lá. Aproveita aí para encaminhar o convite através do direct aí os seus contatos. Olá, Cristina, bem-vinda. Quem que tá me dando um tchauzinho aí? Oi, Márcia. Tudo jóia? Ontem a gente se encontrou lá no shopping, eu, a Márcia, a turma, mas nos vimos de longe, viu, gente? O pessoal nem quis me abraçar, mas tudo bem, tá certo. É assim mesmo. É o novo normal. Tô brincando, viu, Márcia? Mexendo com vocês. Fala, Marcos Miraca, beleza? Muito bom ter você aí com a gente também. Janaíne e João, olá, bem-vindos. Olá, Noêmia. Não tem que desculpar nada, Márcia, tô brincando só. Dei tchau lá pra vocês. Nós falamos oi de longe. Olá, Sônia Casais, bem-vinda também. Vamos lá. Vai, vou esperar que a Brígida entre aí. Cadê a Brígida? Vou mandar um convite aqui pra Brígida, pô. Ela queria me perguntar lá sobre o verso 27 desse texto, 3:27. Falei para ela esperar que eu ia expor. Aí ela nem ia precisar perguntar, mas aí ela não vem no dia da exposição. Ai, ai.
Vamos lá. E aí, quem teve ontem no nosso culto do Igreja em Casa? Foi bom, não foi? Tempo muito especial, né? Pra mim foi muito especial. Opa, vou arrumar aqui. Deu uma tremida aí porque eu mexi aqui no meu tripé, tá bom. Não fiquem preocupados, não é nenhum terremoto que está dando, calma. Como diz minha netinha, calma, calma, calma. É, que bom. Olá, Maristela. Que joia. Muito bom, muito bom. Em breve, com a graça de Deus, nós vamos ter tudo preparado na igreja para a gente voltar com parte do nosso culto presencial, né? Nosso encontro presencial. E vai ser híbrido, né? Nós vamos ter que continuar com online também, porque muitas pessoas não vão ter condições de estar lá com a gente, mas nós estamos trabalhando para retomar lá os encontros, tá certo? Esteja orando por isso. Sabe como é que é isso, né? A gente vai mexendo nas coisas, sempre surge uma outra coisa que aparece, que precisa ser arrumada também, mas nós fomos surpreendidos por Deus de uma forma muito especial. Algum irmão querido aí, que eu não sei quem foi, muito generosamente deu uma oferta que nos possibilitou pagar todo o investimento que a gente precisava fazer ali para o prédio, para essa parte da transmissão, né? Louvado seja Deus por isso, que Ele abençoe a vida desse irmão e abençoe a vida de vocês também, porque eu sei que vocês têm sido fiéis em nos ajudar com aquilo que a gente está fazendo, em acreditar naquilo que Jesus está fazendo através do ministério da CPV, através da gente. Isso é muito bom. Pois é, esse meu óculos aqui eu não sei, viu? Não tá tendo jeito não. Fala, Toninho! Chegou aí, meu brother. Olá, Antônia, bem-vinda também. Que bom, que bom. Oi, Brígida, você chegou, eu tava falando aqui, ué, cadê a Brígida? No dia que eu vou fazer a exposição do texto que ela tava com a dúvida, não vai estar aqui? Oi, meu amor. Minha querida entrou aqui também. Não vi a minha esposa hoje, gente. Só de manhã, passei a aula toda, a tarde toda dando aula, saí de lá e vim pra cá. Orem por mim, viu? Orem por mim, porque essa semana tá pior que a semana passada. Pior. Só Deus com a graça dele mesmo. Olá, Débora. Bem-vinda. Ok. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos orar. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor por nós. Muito obrigado, Jesus. O Senhor deu a sua vida por nós, e o Senhor ressuscitou e deu a sua vida a nós, ó Senhor. O Senhor desceu dos céus e a sua vida está habitando em nossas vidas, ó Deus. O Senhor começou algo que é imparável, ninguém pode mudar aquilo que Jesus começou a fazer. Ele tomou o livro das tuas mãos, ó Senhor, para começar a abrir os selos da história. Ele tem feito isso, e Ele é aquele que pode fazer com que a história termine de conformidade com aquilo que o Senhor planejou que fosse. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Obrigado, Jesus, nós te amamos demais. Senhor, inunde o nosso coração com o teu amor. Espírito Santo, derrame o amor do Pai no nosso coração. Nós queremos responder ao Senhor com o amor que o Senhor derrama no nosso coração. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, nós precisamos de Ti, precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro, precisamos de uma intervenção milagrosa do Senhor. Oramos para que o Teu reino venha, e que a presença dEle destrua, Senhor amado, o efeito desse vírus maligno, maldito que tem corrido sobre a terra, Senhor. Sabemos que o Senhor trabalha no meio do caos, temos a certeza que o Senhor não está sendo impedido por isso. O Senhor está usando toda essa situação para promover o avanço da história, para os selos serem tirados, Deus, para o livro ser desenrolado, Senhor, para que nós nos encontremos com a realidade final de um novo céu, de uma nova terra.
mas enquanto aqui estamos, somos o teu reino, somos o teu povo, somos teus embaixadores. Nós queremos carregar, o Senhor amado, a vida de Jesus em nós para partilhar dela com aqueles que ainda não te conhecem. Nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós oramos por salvação, nós oramos por transformação da história de pessoas, da vida de pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, traz uma visitação especial do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a Tua noiva, a Tua igreja, sobre a CPV, o Senhor Deus, como parte da Tua igreja, sobre cada irmão e irmã que está aqui, amigo, nessa live, nesse momento, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assisti-la depois, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, nós oramos, bendito seja o Teu nome, santo, santo, santo seja o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo seja o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a nossa adoração. Nós depositamos aos teus pés, ó Deus, todos os nossos direitos. Não temos direito nenhum, todos eles pertencem ao Senhor. Nós te agradecemos por poder partilhar da vida abundante do Teu Filho, Senhor Deus, que está em nós, por podermos sorver dessa vida e por podermos, ó Senhor Deus, manifestar essa vida por onde quer que a gente vá. Oramos, ó Deus, para que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes. Espírito Santo, vem, batiza-os com fogo, batiza-os com fogo, batiza-os, ó Senhor, com o poder da Tua presença, em nome de Jesus, de maneira que absolutamente nada daquilo que é promovido pelas trevas tenha efeito sobre eles, ao contrário, que eles sejam instrumentos do Senhor dentro das suas escolas, na internet, no meio dos seus amigos, para a honra e glória do Senhor. Oramos por cada casamento aqui, oramos, ó Deus, em nome de Jesus, que o coração de cada cônjuge esteja inclinado para o Senhor e inclinado um para o outro, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, qualquer tipo de armadilha, qualquer tipo de cilada, Senhor Deus, montada, Senhor, por Satanás, ó Senhor Deus, atraída, Senhor Deus, ou guardada em guarida por causa da carne, que seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Que casamentos sejam, Senhor Deus, restaurados pelo Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós oramos aqui por cura para aquelas pessoas que estão enfermas, que o Teu reino venha agora sobre elas, em nome de Jesus. Toda enfermidade se desfaça, se dissipe, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos um avanço da ação do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, um avanço de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, de dons de cura, Senhor, de manifestações de milagres, ó Deus amado, de palavra de discernimento de espírito, palavras, Senhor Deus, que proféticas, que possam vir, ó Senhor Deus, e marcar a vida, marcar o destino, Senhor Deus, das pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Usa-nos, ó Senhor, a igreja é a resposta do Senhor para um mundo em caos, ó Deus, em nome de Jesus, que a gente não perca essa perspectiva, que a gente não perca essa referência em nenhum momento, para a honra e glória do Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós, batiza-nos agora. Nós pedimos um derramar novo, Senhor, um derramar fresco, ó Deus, da Tua presença sobre nós. Espírito Santo, vem mais de Ti agora, em nome de Jesus. Vem sobre nós agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Um batismo fresco, uma unção fresca sobre nós, como chuva, como a chuva que cai lá fora, regando a terra. Caia sobre nós, regue nossa vida com Tua presença, que flua de nós águas vivas, que vêm da vida de Jesus, que está em nós pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos por conversões, nós pedimos por salvação, nós pedimos por libertação de vícios, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu reino venha e destrua, Senhor, as portas do inferno. Elas não podem prevalecer contra o avanço do Teu reino através do Teu povo, em nome de Jesus. Que o bom perfume de Cristo seja emanado em nós e através de nós, ó Senhor. A fragrância da Tua salvação, a fragrância do Teu reino, reino de cura, reino de salvação, reino de libertação, em nome de Jesus. Espírito Santo, precisamos de Ti. Jesus, ajuda-nos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, de uma unção fresca, renovada. Mais, Espírito Santo, mais fogo, incendeia o nosso coração com fogo ardente do Teu amor, Senhor.
Em nome de Jesus, compartilhe o teu coração conosco. Compartilhe o teu coração conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ok? Se você entrou enquanto eu estava orando, eu quero te dar as boas-vindas. É muito legal ter você aqui com a gente, ok? Cada um de vocês que chegaram aí enquanto eu orava, bem-vindo. Vamos lá, nós vamos olhar para Marcos capítulo 3, agora a partir do verso 20, o contexto que Marcos apresenta para a gente nesse momento, nessa sessão do seu texto, desse confronto de Jesus com a religião ou com os religiosos, ok? Jesus, ele vem mostrando que ele tem a autoridade do reino com ele tem toda a autoridade como filho do homem, ele é aquele que, na verdade, traz a realidade de um vinho novo, e para ser experimentado, nós precisamos de ter a disposição de abrir mão daquilo que era antigo, daquilo que era velho, dos conceitos velhos e antigos que a religião impôs sobre a vida da gente. Jesus, então, por causa desse ensino dele a respeito do reino, ele entra num confronto direto com os mestres da lei, com os religiosos da sua época, e esse conflito termina com o pessoal entrando em acordo, os fariseus com os herodianos, de como tirar a vida de Jesus. A resposta que Jesus dá para a oposição, para as críticas que ele tem recebido, então, é se concentrar de forma mais intensa ainda na missão, ok? E aí nós vemos ele fazendo isso, ele continua, as multidões continuam vindo para ele continua ensinando, ele continua curando, e a segunda maneira dele responder a essa oposição é que então ele chama os seus discípulos para junto dele, e ele separa dos seus discípulos 12 deles para serem treinados como a primeira geração de líderes através dos quais ele iria então estender a realidade do seu reino. A escolha desses 12, o chamado desses 12 tem a ver também com uma confirmação profética do Antigo Testamento de que o Messias iria restaurar o remanescente fiel de Israel. Então, nesse chamado dos 12, a gente tem embutido essa ideia de que o remanescente fiel de Israel foi restaurado por Jesus. Isso é muito importante, ok? Isso faz toda a diferença na maneira que a gente lê as Escrituras e na maneira que a gente entende as Escrituras em relação à nação de Israel. Veja, muitos irmãos queridos estão aguardando a restauração de Israel acontecer lá no futuro, lá no milênio, mas eles vão se decepcionar, porque na verdade a restauração de Israel já aconteceu, o remanescente fiel já foi reunido por Jesus, ele é representado por esses 12, por essa primeira etapa do ministério de Jesus, que é destinado exclusivamente para os judeus, e a partir daí então o ministério de Jesus, o reino de Deus, uma vez que o remanescente fiel de Israel está redimido, ele é estendido para todas as demais nações da terra. E nesse período, Jesus, depois as Escrituras vão nos dizer ainda que haverá um momento na história onde muitos judeus vão reconhecer isso, vão reconhecer que Jesus é o Messias, vão reconhecer que ele já reuniu o remanescente fiel de Israel, e eles vão se arrepender e eles vão se juntar então novamente ao povo de Deus, ao Israel de Deus, que é formado pela igreja de Jesus. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 3 que aqueles que são da fé que são os descendentes de Abraão, ou seja, os que são os verdadeiros hebreus, os verdadeiros israelitas, são aqueles que estão ligados pela fé a Abraão por intermédio do seu descendente, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele responde fortificando a perspectiva da sua missão, ele responde essa oposição com o chamado então de uma nova liderança que estaria substituindo essa liderança antiga, ok, de Israel. Ele é o Messias, ele tem autoridade, ok, para fazer isso. A questão é que ele não é visto e não é reconhecido ainda como o Messias pelos líderes religiosos, mas ele tem autoridade para fazer isso. E aí então nós entramos no versículo 20, e o versículo 20 em diante, ele é um texto bastante interessante, porque ele vai mostrar para a gente que não apenas aquelas pessoas que discordavam de Jesus
se colocaram como opositores dele, mas também aquelas pessoas que amavam Jesus, não entenderam muitas vezes aquilo que ele estava falando, e a postura deles acabou sendo uma postura de oposição ao que Jesus estava fazendo. E isso é uma coisa muito interessante em relação a nós também, porque como seguidores de Jesus, como a igreja, como parte da igreja de Jesus, como parte do povo de Deus, a gente deve entender que às vezes nós enfrentamos uma oposição externa, exterior, que é contra aquilo que nós estamos realizando, contra aquilo que nós estamos fazendo, mas às vezes nós enfrentamos uma oposição interna. Pessoas que nos amam, ou pessoas que estão no nosso meio, não entendem a radicalidade do reino de Deus, às vezes, e aí elas olham para pessoas que estão vivendo o reino de Deus na sua intensidade, e elas acham que essas pessoas estão fora de si, elas acham que essas pessoas estão fora de juízo, elas acham que essas pessoas estão sendo imprudentes. Veja, isso acontece com Jesus, olha que interessante. Verso 20 diz assim: foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus, preste atenção nisso, quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Então, Jesus está aqui executando o seu ministério, e à medida que ele exerce o ministério dele, à medida que ele vai expondo a realidade da presença do reino de Deus, mais e mais pessoas vão sendo atraídas para ele e para os seus discípulos agora, porque no contexto de Marcos, ele já estava agora com seus discípulos juntamente com ele, sendo treinados. E mais uma vez ele volta para Cafarnaum, mais uma vez ele volta para casa. Foi o verso 20 quando diz assim: foi então Jesus para casa. Esse para casa aqui é em Cafarnaum, é a casa de Pedro, era a base dele, era onde ele ficava. Então mais uma vez ele voltou para Cafarnaum, e a multidão de novo se reúne ali, e eles estão ministrando, estão servindo, e eles não têm nem tempo de comer, diz o texto. E aí o texto nos diz que os familiares de Jesus ficaram sabendo disso, ficaram sabendo que Jesus com seus discípulos estavam ali envolvidos nesse trabalho intenso que fazia com que eles não tivessem nem tempo de parar para comer, e a lógica deles é que isso é insanidade, que isso é uma loucura, e que eles precisavam ir lá e fazer alguma coisa por Jesus. Então veja, às vezes nós achamos que nós estamos ajudando algumas pessoas que estão a serviço do reino de Deus. Às vezes nós achamos que nossos conselhos, a nossa palavra para algumas pessoas que estão vivendo de forma intensa a perspectiva da manifestação do reino de Deus são boas, mas elas não são, ok? Às vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo, e a nossa avaliação não é uma avaliação correta. Eles têm essa avaliação de que Jesus está fazendo alguma coisa que manifesta que ele perdeu o juízo. Isso é até engraçado, né? Mas olha isso, os irmãos, os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, porque o texto nos diz mais para frente, você vai ver isso, que Maria estava com eles também quando foram lá buscar a Jesus, e que a conclusão deles é que eles perderam o juízo. Muitas vezes a convicção que a gente tem a respeito do reino de Deus, a fé que a gente tem para se mover na autoridade do reino de Deus, faz com que outras pessoas da nossa família, outras pessoas da nossa casa, outras pessoas que nos conhecem, que convivem com a gente, achem que nós perdemos o juízo. Eles não conseguem enxergar muitas vezes isso como fé, como a consciência da presença poderosa de Deus na nossa vida e atuando através da nossa vida. Talvez você esteja me ouvindo aqui, talvez você mesmo já tenha tido essa atitude, olhado para alguém que está realmente se doando pelo reino de Deus, crendo naquilo que Deus pode fazer e realizar, se doando pela missão, e aí você olha e diz, não, mas essa pessoa perdeu o juízo. Mas essa avaliação é uma avaliação dentro das categorias do presente século. Você acha que Jesus perdeu o juízo? Óbvio que não. Em contrapartida, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos continuam se opondo a Jesus. E agora a oposição deles de um questionamento, porque se você ler ou se ouvir as lives anteriores que eu fiz concernente
ao capítulo 2 e até essa parte do capítulo 3, eram questionamentos que eles estavam fazendo a respeito de Jesus e a respeito dos seus discípulos. Por que eles fazem isso? Por que fazem assim? Por que faz assado? Quem é esse para dizer tal coisa? Mas agora a oposição se torna numa crítica, numa acusação direta à pessoa de Jesus. Não a pessoa de Jesus em si, mas a fonte de autoridade e de poder através da qual Jesus fazia aquilo que ele estava fazendo. Então veja o verso 22, mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam, ele está possuído por Belzebu, olha isso, ele está possuído por Belzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Belzebu era uma expressão usada pelos babilônicos que foi para Satanás, para o príncipe dos demônios, e eles aqui olham e eles já não têm mais como argumentar contra aquilo que Jesus está fazendo, porque as curas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo, e aí, dos questionamentos que eles estavam fazendo, eles partem agora para uma calúnia, e a calúnia deles é, ele não faz isso pelo poder de Deus, ele não faz isso através da atuação de Deus, ele faz isso através do poder de Belzebu, ele expulsa demônios através da autoridade do demônio maior, do príncipe dos demônios. Quando o príncipe dos demônios dá uma ordem, os demônios têm que obedecer. Ele está fazendo isso no nome do príncipe dos demônios. Ele é possuído por Belzebu, que é acusação seríssima. Então, Jesus, o texto diz, foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando, ele está possesso de um espírito imundo. Então veja, Jesus ele está lá curando as pessoas, ele está lá expulsando demônios, ele está proclamando o evangelho do reino, manifestando a realidade de que o reino de Deus chegou e os seus parentes, por causa da intensidade do trabalho dele, chegam à conclusão que ele está fora de si, ele está insano. E eles precisam ir lá intervir nisso. Enquanto eles estão indo para lá, nós vemos alguns mestres religiosos, alguns rabinos que desceram de Jerusalém lá para Cafarnaum e viram o que Jesus estava fazendo. Certamente eles foram para lá porque receberam notícias do que Jesus estava fazendo e eles foram lá ver com seus próprios olhos. E quando eles viram Jesus curando pessoas, Jesus expulsando demônios, eles dizem que ele está possesso por um espírito maior, maligno. Ele está possesso de Belzebu e ele faz as obras que ele faz pelo poder do diabo, pelo poder de Belzebu. E aí Jesus os chama e diz para eles por meio de parábolas, olha, se Satanás estiver dividido contra Satanás, o seu reino vai ser destruído. Nenhum exército luta contra si próprio. Nenhum exército se divide e um luta contra o outro. Se fizer o mesmo exército se dividir e um lutar contra o outro, eles vão perder a guerra. Então Jesus diz, isso que vocês estão falando não tem lógica. Se Satanás estiver dividido contra a si mesmo, então ele vai perder a guerra dele mesmo, ele está destruindo o seu próprio exército. Nesse texto paralelo em Lucas, Jesus diz assim, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado entre vós o reino de Deus. Jesus então diz para eles, nenhum homem entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro amarrar o valente. Depois que ele estiver amarrado, então ele rouba a casa. Então, Jesus está usando metáforas aqui, parábolas aqui, ok? Então, o que Jesus está dizendo é,
eu estou fazendo o que eu estou fazendo contra Satanás. Aquilo que eu faço manifesta um reino que é contrário ao reino de Satanás. Não é o reino dele dividido contra ele mesmo. O reino de Deus chegou. Eu sou o Messias. Eu tenho o Espírito Santo. E o que eu estou dando e estou fazendo pelas pessoas é pelo poder do Espírito Santo. Satanás não tem nada a ver com isso. Satanás está sendo derrotado aqui. Ele usa esse outro exemplo. Você não entra na casa do valente para saquear a casa sem primeiro amarrar o valente. Você primeiro precisa vencê-lo, amarrar o valente, impedir que ele possa te atacar, então você saqueia a casa. O Jesus está dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui tem a ver com amarrar o poder de Satanás. Ele é o valente, Satanás é o valente. O que Jesus está fazendo, a obra que Jesus está fazendo tem a ver com ele estar amarrando a Satanás, amarrando o valente, impedindo que ele tenha liberdade para defender as coisas que ele roubou. E então ele está saqueando a sua casa. O saquear aqui é tirando de volta, pegando os despojos. Isso tem a ver com a libertação das pessoas, tem a ver com a cura das pessoas, tem a ver com a salvação das pessoas. E aí Jesus termina dizendo, olha, todo pecado, toda blasfêmia que for feita pelos homens ou dita pelos homens pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Por que Jesus diz isso? O texto nos diz que Jesus diz isso porque, em resposta àquilo que ele estava falando, Jesus diz isso porque eles estavam acusando Jesus de ser possuído por Beelzebu. Mas aqui nós temos uma questão de suma importância. Jesus foi batizado, Jesus é o Messias, e o Messias é aquele que recebe o Espírito Santo de Deus sem medida, e ele diz, Marcos, nós vimos em Marcos 1, que ele vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então, a acusação que eles estão fazendo aqui com Jesus, Jesus é uma acusação muito séria, porque se Jesus é possuído por Beelzebu, se Jesus é possuído por um espírito maligno que está operando através dele, então ele não é o Messias. Então ele não tem o Espírito Santo. Então ele não vai dar o Espírito Santo sem medida. E Jesus está afirmando aqui que essa postura da gente olhar para aquilo que ele realiza, olhar para aquilo que ele faz, porque ele é o Messias, olhar para a manifestação do poder do reino que é feito através dele e atribuir isso, esse poder, a manifestação do seu reino a Satanás, é uma blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. Então, como nós aplicamos isso hoje para nós? Nós precisamos tomar muito cuidado para quando nós vemos ações sendo realizadas no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Por mais estranho que algumas coisas possam parecer para a gente não atribuir isso a Satanás. Sabe, eu tenho andado com Deus há muito tempo e o Senhor tem me mostrado e tem me ensinado que a ação dele não cabe dentro da minha lógica, não cabe dentro da minha conveniência, não cabe dentro do meu padrão, ok? Eu já vi muita coisa relacionada à manifestação do poder de Deus que é diferente, que é estranho. O perigo é a gente ver coisas assim e a gente atribuir isso ao diabo. Então, a coisa mais sensata a se fazer quando a gente vê alguma coisa que a gente tem dúvida se realmente aquilo provém de Deus ou não, é ficar em dúvida. É dizer, bom, eu não sei dizer. Ao invés de a gente acusar que aquilo que está sendo feito, ou aquela pessoa que está fazendo, ela está fazendo não em nome de Deus, mas no nome do diabo. Eles fazem essa acusação a Jesus porque Jesus não está dentro do padrão religioso deles.
E eu vejo muitas pessoas fazendo acusação contra servos de Deus, porque aquelas pessoas não estão dentro do padrão teológico delas. E é a mesma questão, veja, se Jesus tem o Espírito Santo, e se Jesus está agindo no poder dele ali através do Espírito Santo, e ele tem, e ele está, e aqueles homens estão falando contra Jesus, que Jesus está fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, então eles estão dizendo que o Espírito Santo é um demônio. Isso é muito sério. Agora pense, o Espírito que estava em Jesus foi dado a nós, o Espírito Santo foi dado a mim e foi dado a você, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, quando nós agimos hoje na autoridade do nome de Jesus, nós estamos agindo sob o poder do Espírito Santo de Deus que está habitando em nós. Então é muito sério a gente olhar para uma pessoa e porque ela não se enquadra dentro daquilo que cabe na nossa explicação teológica, ou porque nós discordamos de algum ponto teológico da vida daquela pessoa, a gente acusar que aquilo que ela está fazendo pelo poder do diabo. Ela é um falso profeta e etc. Eu conheço muitas pessoas, infelizmente, que fazem isso contra outros servos de Deus, homens de Deus, porque a teologia deles não está de acordo com a teologia dessas pessoas. O Senhor tem me ensinado cada vez mais que eu preciso entender que a pessoa do Espírito Santo, ela é completamente incompreendida. Pode não fazer muito sentido aquilo que eu falei, mas é bem isso, ok? Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é incompreensível. Você não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha, você não pode dizer para ele que ele só age assim ou assado. Mesmo que você não saiba explicar o porquê que algumas coisas acontecem, porquê que Deus faz algumas coisas, você não saber o porquê que Deus faz algumas coisas não significa que não seja Deus que esteja fazendo aquelas coisas. Se você já leu a Bíblia toda, você há de convir comigo que a Bíblia nos revela um Deus que é tudo menos formal, menos lógico. Que lógica tem Deus se aparecer para Moisés numa sarça ardendo que não se consome? Que lógica tem um exército marchar 7 vezes ao redor de uma muralha e depois tocar trombetas e gritar para que a muralha caia? Que lógica tem nisso? Não tem lógica nenhuma. Mas veja, Deus ele não trabalha através da lógica, Deus trabalha através da obediência movida pela fé. Com isso eu não estou dizendo que não seja importante a nossa razão, ok? A gente pensar, refletir. O que eu estou dizendo é que Deus não funciona dentro da nossa lógica, gente. Então cuidado. Eu já tive muitas experiências que eu olhei e falei, cara, mas por que disso? Veja, a primeira vez que eu orei por uma pessoa que antes eu vi algumas pessoas, por exemplo, caindo. Às vezes alguém orava pelas pessoas e as pessoas caíam. E as primeiras vezes que eu vi isso, eu pensava, mas por que isso? Que sentido tem essas pessoas caírem? E aí eu fui numa conferência, participar de uma conferência, e naquela conferência Deus me mostrou uma mulher. Veja, eu estava participando, eu não estava pregando, eu fui lá com os meus líderes. Na época eu era pastor de uma outra igreja, eu fui lá com os meus líderes, meus presbíteros, participar daquela conferência. E a conferência estava acontecendo e eu vi uma mulher. Deus me chamou a atenção para uma mulher. Era um lugar que cabiam 2.000 pessoas. Essa mulher estava lá embaixo, mas Deus a destacou para mim. E o Espírito Santo começou a incomodar meu coração, dizendo que era para eu orar por ela. Eu comecei a argumentar com o Espírito Santo, dizendo, Senhor, eu não tenho crachá, eu não sou da equipe, eu não tenho como fazer isso. Como é que eu vou chegar lá do nada e falar para a mulher que eu vou orar por ela? Mas aquele negócio foi queimando dentro de mim, e eu fui ficando angustiado. E eu falei para um dos presbíteros que estava ao meu lado, falei, olha,
eu preciso ir ali orar para uma mulher. Começou um tempo de ministração, orarem para as pessoas, a mulher não tinha ido para frente, ela estava bem lá na frente, mas ela não tinha ido para a área para receber oração. Então eu fui lá orar por ela. Eu cheguei e falei para ela, olha, você não me conhece, eu não faço parte da equipe, mas eu não sei como você vai entender isso, mas eu sinto que Deus está me incomodando muito para eu poder orar por você. Aí ela disse, não, tudo bem. E tinha um homem do lado dela, né, que mais tarde eu fiquei sabendo que era marido dela. Ela falou, não, tudo bem, pode orar. Eu coloquei a mão na cabeça dela e eu comecei a orar por ela. Quando eu disse, Espírito Santo vem, a mulher começou a tremer, ela começou a tremer. Humanamente era impossível tremer do jeito que aquela mulher estava tremendo. O tremor dela não era um tremor externo, não era como eu fazer assim com a minha mão, era interno. Parecia que o corpo dela por dentro tremia. E ao mesmo tempo ela ia inclinando para trás. Quando eu comecei a ver que ela ia inclinando para trás, eu tirei a minha mão porque eu achei que eu estava empurrando a cabeça dela, mas ela ficou exatamente inclinada e tremendo. Depois que eu tirei a minha mão. Aí depois eu botei a mão de novo e comecei a orar um pouco mais para ela. Ela continuou tremendo da mesma maneira e inclinou-se mais ainda. Ela não dobrava a perna, ela inclinava o corpo dela duro, como se fosse uma madeira, tremendo e inclinando. E isso ficou assim. Nesse processo eu tirei a mão de novo e ela ficou exatamente da mesma maneira que ela estava, na mesma posição que ela estava. Ela não voltou, ela continuou ali tremendo. E eu orei mais uma vez, coloquei a minha mão e continuei orando com ela. E à medida que eu ia orando por ela, que eu punha a minha mão para orar por ela, um monte de coisas vinham na minha cabeça sobre a mulher. Filhos, agora eu não me lembro mais os nomes, mas eu orei por ela sobre 2 filhos, um menino e uma menina, nomes e tudo mais. E a mulher continuava tremendo e ela ficou quase que 45 graus reta do chão, tremendo, sem cair. E de repente ela, pum, caiu no chão. E aí eu me abaixei para orar por ela. Vieram 2 pessoas, 2 mulheres da equipe que estavam lá fazendo a conferência. Uma era americana, a outra era brasileira. Pediram para eu deixar que elas orariam por ela. Eu saí, o cara, que depois eu descobri que era o marido, estava ali olhando para ela. Eu falei, olha, ele falou, não, eu sou marido dela. Eu sei, a gente crê em Deus, né, e tal. A gente acredita que Deus está fazendo alguma coisa aqui e tudo mais. E eu voltei para o meu lugar, sem entender muito do que estava acontecendo. Falei, subi pensando, eu não entendi nada do que está acontecendo aqui, por que isso? E o Espírito Santo falou comigo assim, Ricardo, a partir de hoje, nunca duvide de nada, por mais estranho que seja, que eu possa fazer. eu mal sabia que a partir desse dia eu ia ver coisas fantásticas, extraordinárias, e continuo vendo. Então, por favor, a coisa mais sensata que a gente tem a fazer quando nós vemos alguém ministrando na autoridade do nome de Jesus, por mais que aquilo seja estranho para a gente, por mais que aquilo seja confuso para a gente, é, no mínimo, não dizer nada. Não dizer, isso é do diabo. Não diga isso. Não diga isso. Aquilo que é do diabo tem a ver com você afirmar coisas que não são concernentes à pessoa do Senhor Jesus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém diz anátema Jesus pelo Espírito Santo. Então, quando eu ouço alguém pregando ou ensinando, e na pregação e no ensino, eu vejo que aquilo que ele está falando não está de acordo com aquilo que as Escrituras me revelam sobre Jesus, eu digo, opa! Mas não por causa das coisas que eu vejo acontecer, entende? Então as pessoas às vezes perguntam para mim, mas por que a pessoa cai? Não sei. Eu sei que depois disso,
Eu já orei por muitas pessoas que na hora que eu impus as minhas mãos e falei, vem Espírito Santo, a pessoa desabou. Por quê? Eu não sei te explicar por quê. Veja, a pessoa não caiu possessa. Eu já tive muitos casos de possessão também, mas nesse caso não era possessão. É a presença do Espírito Santo de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, que faz com que a pessoa não resista, não tenha força física. Por que ele faz isso? Eu não sei por que ele faz isso. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui sobre a gente fazer um culto e chamar as pessoas lá para frente para cair, ok? Eu sou contra isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito das pessoas irem e vai receber oração e a pessoa impõe a mão e a pessoa cai. Outras coisas malucas que acontecem, estranhas que acontecem. E a gente não sabe explicar, a gente não sabe entender. Mas você não saber explicar, você não saber entender, não significa que não seja uma atuação do Espírito Santo de Deus. Veja, o que Jesus está fazendo aqui, aqueles mestres da lei não sabiam entender, eles não sabiam explicar. E aí então eles fazem uma acusação contra Jesus que não deveria ter sido feita. A igreja de Jesus hoje carrega a presença do Espírito Santo de Deus nela. Se você não tem algumas experiências com a presença do Espírito Santo ou com a pessoa do Espírito Santo, não julgue pessoas que possam tê-las. Você não precisa querer tê-las, ok? Você não precisa achar que você é inferior por nunca ter tido. Eu, por exemplo, nunca caí, ok? Então, não é essa a perspectiva. A perspectiva é, tome cuidado para não julgar as pessoas por você achar estranho aquilo que está sendo feito por elas. Julgá-las no sentido de dizer, eles estão usando o poder do diabo para fazer aquilo. Não julgue assim. Cuidado para não atrelar a obra feita pelo Espírito Santo ao diabo. De acordo com Jesus, isso não é perdoado. Isso não é perdoado. Porque o Espírito Santo é o Deus que opera na nossa redenção, na nossa salvação. Quando nós não reconhecemos quem Ele é e quando nós não reconhecemos a atuação dEle, nós fechamos a porta para a nossa própria redenção. Aí nós voltamos no verso 31 a 35, a família de Jesus. Então, enquanto Jesus está ali fazendo tudo aquilo que ele está fazendo e sendo acusado pelos mestres da lei de que ele está fazendo aquilo pelo poder do diabo, e ele conta essas parábolas para mostrar para eles que não, que ele é o Messias e que ele está carregando a presença do Espírito Santo de Deus nele, e é através da presença do Espírito Santo de Deus que as coisas estão acontecendo ali, que ele está destruindo as obras do diabo, que ele está amarrando o poder do valente para sua casa ser saqueada, para que vidas sejam tiradas das mãos dele, libertas, curadas, restauradas. E chega a família de Jesus, a família de Jesus que tinha ouvido sobre ele com seus discípulos servindo e trabalhando e ministrando para as pessoas sem tempo nem de comer, e que acham que ele estava sem juízo, ele estava insano. Eles chegam lá onde Jesus está, na casa de Pedro, e aí o texto diz assim, foi quando chegaram a mãe, veja que Maria está junto, a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele, e lhes avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão, quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uau! Aqui Jesus também nos deixa numa situação bem complexa. Sabe qual é?
Você não pode valorizar, depois que o reino de Deus te alcançou, depois que o evangelho do reino te alcançou, depois que você foi tirado das trevas e foi trazido para o reino do seu Filho amado, depois que o governo de Jesus está ativo na sua vida. Eu vou falar algo aqui que vai deixar você muito angustiado, mas eu tenho que falar. Você precisa entender que você faz parte de uma nova família. É a família de Jesus, o povo de Deus, a família do reino, a nossa família de sangue não pode valer mais do que a nossa família de fé. É o que Jesus ensina aqui. Eles dizem, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus olha ao redor e ele vê lá as pessoas que estão ali confiando nele. E ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E isso não significa que a gente deva abrir mão da nossa família sanguínea, ok? Nós devemos amá-los, nós devemos servi-los, mas isso significa que você precisa entender que uma realidade maior aconteceu na nossa vida. Nós fomos colocados na família do Messias. É a essa família que nós pertencemos, verdadeiramente. Essa é a família que vai conosco para o novo céu e para a nova terra. Essa é a família que vai caminhar conosco na realidade da manifestação plena do reino de Deus. Nossos familiares sanguíneos precisam fazer parte dessa família. Como eu disse, eu sei que essa minha fala não é uma fala agradável. Muitos de nós nos convertemos, mas muitos de nós continuamos, depois de convertido, dando mais valor à nossa família de sangue do que à nossa família da fé. E Jesus aqui deixa claro que o que importa para ele, o que ele reconhece e considera como sua família, seu povo, são aqueles que obedecem ao seu Pai. A comunidade dos seus discípulos. Na verdade, Jesus vai nos dizer no Evangelho, mais para frente no Evangelho, que a presença dele vai trazer divisão para nós, muitas vezes no que diz respeito à nossa família sanguínea. Muitos da nossa família sanguínea, por não crerem em Jesus, vão achar que nós somos insanos, que nós somos loucos. Não vão concordar com a nossa fé. Vão nos criticar. Mesmo, muitos deles, mesmo estando na igreja. Veja, aqui é Maria, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Então, talvez você esteja vivendo uma situação assim, talvez você... Veja, nós podemos estar muito tempo na igreja, ok? Sem estarmos realmente envolvidos com a radicalidade do reino de Deus. Sermos parte do povo de Deus, mas não sermos o povo de Deus do jeito que Deus quer que a gente seja o povo dele. E aí, de repente, a gente resolve que, cara, esse negócio, se é assim, é por tudo ou nada. Eu vou nessa para tudo ou nada. Eu vou viver realmente essa realidade. Aí, quando você começa a viver isso, você vai ter irmãos seus, irmãs
às vezes pais, às vezes mães, às vezes filhos, às vezes tias, dizendo assim para você, mas isso é fanatismo. Não precisa de tudo isso. Isso é muita loucura. Ah, mas também não é desse jeito. É do jeito que Jesus disse que é. E se a gente se envolver com Ele, do jeito que Ele chamou os 12 para se envolver, nós vamos experimentar exatamente a mesma coisa que eles experimentaram. Na verdade, Jesus diz que nós podemos experimentar muito mais. Vamos orar? Pai, obrigado. Que o Teu Espírito venha. Que o selo da Tua família, Jesus, esteja em nós. Que nós sejamos lembrados que o Teu poder é que opera. Que não podemos controlar o Teu Espírito. Que muitas vezes as coisas que o Senhor faz, Espírito Santo, são diferentes, são estranhas, mas isso não significa que não venha do Senhor. Nos dê temor para não abrirmos a nossa boca para falarmos contra coisas que não entendemos e corrermos assim o risco de atribuir a obra do Senhor Espírito Santo ao diabo. Livra-nos disso. Que sejamos para a honra e glória do Teu nome, que possamos caminhar conscientes de que nós somos, Jesus disse isso, nós somos a Tua família, porque nós estamos obedecendo à vontade do Teu Pai. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Amém. Beleza, é isso aí. Deixa eu ver, eu tenho uns minutinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um oi aqui para quem entrou depois. Amém, Toninho, obrigado. Ah, dá para notar, né, Cristina? Estou cansado mesmo. Mas o Senhor vai renovar as forças. Ei, o Wesley está aqui hoje. Olá, Lúcia, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Norma, bem-vinda também. Boa noite. Já falei com a Noêmia. Aniséia, bem-vinda, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Olá, Andréia também. Noêmia Araújo, olá, bem-vinda. Olá, Viviane. Fala, Matheus, que joia que deu para você entrar hoje. Fala, Dinha. Camille, oi. Olá, Domingas. Olá, Cris. Eita, Cris Lanches, que bom. Olá, Letícia, bem-vinda. Igreja Presbiteriana de Votuporanga. Olá, meus irmãos, obrigado pela presença, Deus abençoe vocês. Olá, Jaime, bem-vindo também. Ué, grita aí, Sônia, aproveita que você está em casa e grita. Ah, Cristina, Deus fala mesmo. Maravilhoso que Deus faz, eu já fui transformada por Ele. Aleluia, Camille, isso aí, querida. Glórias a Deus. Fabiane. Ei, Fabiane, entrou no finzinho, hein? Bom, você que entrou e a live já estava funcionando, lembrar você que ela fica salva aqui no nosso IGTV, ok? Do canal do Instagram aqui da gente. Então é só você entrar na televisãozinha aí que você consegue assisti-la inteira, tá bom? Estamos só começando a semana. Amanhã vai ser muito legal. Amanhã eu vou falar sobre as parábolas do reino, ok? Marcos capítulo 4. Não deixe de participar na live de amanhã que vai ser muito show também. Beijo no seu coração, boa noite, bom descanso. Fui!